Oi, oi, gente! Eu sou a Erika. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Livro Café e Poesia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os lidos do mês de junho. Então, no mês de junho eu li 5 livros. Eu só tô com 4 aqui, porque eu já emprestei para as minhas irmãs lerem. Gente, eu não costumo emprestar os meus livros para ninguém, porque eu já tive um problema, né, de emprestar livros. Eu emprestei para uma pessoa um livro há muitos anos atrás. E acho que ficou mais de 10 anos o livro com a pessoa. De 10 a 12 anos, mais ou menos. Eu achava que eu nunca mais nem ia ver esse livro, mas eu tinha um apego sentimental com ele, porque ele tinha uma dedicatória super especial. E eu lembro que quando eu li foi uma leitura muito difícil e eu queria ter a oportunidade de reler esse livro de novo. Então eu fiquei muito chateada, né, pelo tempo que demorou para ele voltar. Então eu não tenho coragem de emprestar os meus livros. As únicas pessoas que eu empresto os meus livros são para as minhas irmãs, né? Porque eu até brinco com elas, se vocês me devolver, eu sei onde vocês moram, eu vou lá e pego o livro e tá tudo certo. Mas também nunca tive problema com elas. Mas, né, então por isso que eu só tô com 4 livros aqui. Mas ao todo, nós temos 5 livros na minha lista de lidos do mês. A minha meta, quem assistiu o vídeo da TBR que eu coloquei aqui no canal, se você ainda não assistiu, eu vou deixar os links aqui nos cards ou no box de descrição. Eu falei que eu tinha meta de ler 6 livros no mês de junho. Mas meu mês de junho começou super devagar e eu acabei que eu só consegui ler 5 livros. Mas ainda assim eu tô super contente. Então eu vou começar falando sobre esse livro que eu não tô com ele aqui em mãos. Eu vou deixar uma fotinho dele aqui pra vocês, que é o livro Se Ele Estivesse Comigo. Foi um dos últimos livros que eu li, né, no mês de junho. E eu dei 4 estrelas pra ele. Eu tinha altas expectativas para esse livro. E o que eu achei, assim, em resumo da história? É uma história super gostosa, super fluida, fácil de ler. A história meio que ela conta a Autumn, né, que é a nossa protagonista. Ela meio que eu senti como se o livro fosse um diário dela. Então ela vai contando coisas do dia a dia, do cotidiano dela, o que tá acontecendo, o que não tá, né? E é assim, a Autumn, ela é uma adolescente, então a gente vai ver ela nessa fase de escola, de amigos, né? A transição entre o ensino fundamental e o ensino médio. Então tem toda essa história e ela conta mais ou menos como que foram os dias dela, como que tem sido. E aí eu tinha uma alta expectativa porque eu ouvi dizer que tinha né, um plot twist bem grande no final do livro, não, no livro em si. E eu achei que, assim, o livro, ele tem quase 90 capítulos, se não me falha a memória. 80 e alguma coisa. E aí, mais ou menos no capítulo 80, você tá quase chegando no final do livro e você fica assim, tá, mas cadê o plot twist desse livro que não acontece? Então, assim, o livro inteiro, a maior parte dele é só a Autumn contando sobre as coisas do dia a dia dela, né? A gente também vai ter um protagonista, que é o Finn. Mas, assim, a gente sempre vê ele pelos relatos que a Autumn fala sobre ele. E aí, o plot twist mesmo do livro, ele acontece bem nos últimos capítulos. E é algo muito corrido, muito rápido. E eu senti falta de que tivesse um pouco mais falando sobre o que aconteceu no final do livro, porque assim, chega no final do livro, tiro, porrada e bomba. Uma coisa acontece em cima da outra, mas elas não são desenvolvidas, elas simplesmente acontecem, e eu acho que foi por isso que eu acabei dando 4 estrelas. Pensando bem, até poderia ser um pouquinho menos, mas, né, como é uma leitura muito fluida, muito gostosa, que você lê, assim, de uma forma confortável, e a história da Autumn é legal você ir acompanhando, eu dei 4 estrelas, mas eu senti que, tipo assim, aí chega no final, a autora joga um monte de coisa pra gente ler e não desenvolve. Então, por isso foi 4 estrelas. O outro livro que eu li pelo Kindle, que foi um livro de devocional. Esse livro eu li o mês inteiro, né? Eu li o Junho com Spurgeon.
Ele tem uma mensagem para cada dia do mês. Então, sempre tem um versículo bíblico e uma explicação super legal. Então, assim, foi aquele livro aconchego para os nossos dias, né? E no mês de julho, né? Eu até coloquei ele já na minha TBR. Foi o último vídeo que foi ao canal. Se você não viu a minha TBR do mês de julho, mês 7, já está aqui no canal. É só você voltar nos vídeos anteriores e dar uma olhadinha. Foi o último vídeo que eu postei antes desse daqui. Então, é a minha meta ler todo mês esse livrinho que tem um para cada mês, que é junho com Spurgeon, julho com Spurgeon e assim vai. Então, super legal, um devocional para cada dia. E aí, deixa eu ver. Vou começar pelo primeiro livro que eu li no mês, que foi Auge e Eu. Gente, eu gostei muito desse mês de junho, porque eu tive eu tive muitas boas leituras. Esse livro de devocional eu dei 5 estrelas. Esse livro aqui eu também dei 5 estrelas. Lembrando que, assim, pra mim, um livro 5 estrelas não quer dizer que é um livro favorito. Ele pode ser 5 estrelas, porque é um livro muito bom, mas não chegar a ser um favorito. Então, assim, Auge e Eu, ele acontece no universo de Extraordinário, mas a gente vai ter a visão do Julian, do Christopher e da Charlotte. Então a gente vai ver todos os fatos que acontecem, porque essas 3 crianças, assim como o Auge, elas estão vivendo essa mesma fase escolar, né? Vamos falar assim, são crianças, eles devem aí ter na faixa de 10, 11 anos por aí. Então são todos crianças. E aí a gente vai enxergar a visão deles de alguns acontecimentos, mas assim, com o foco no que eles passaram, no que eles viveram. E claro, né, por ser no mundo do auge, né, do livro extraordinário, então a gente vai ver, claro, menções ao auge, ao que aconteceu, que a gente vê no livro e no filme. Então, assim, é um livro super gostosinho e eu acho super interessante que a gente conheça, né, a visão de outras pessoas. Então, foi um livro também 5 estrelas por aqui. Próximo livro que eu li, foi um livro que foi um aconchego para a alma, que é Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. Esse livro aqui também é um livro mais adolescente, né? Não é que ele é um livro adolescente, é que a protagonista é uma adolescente, que é a Alice. Eu gravei vlog de leitura deste livro, então ele também tá aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards ou no box de descrição o vídeo. Mas também, se vocês não acharem, vocês irem aqui no canal, vocês vão achar facinho ele. Então, assim, eu falei um pouco mais sobre esse livro. E ele fala muito sobre descoberta, sobre descobrir a sua própria identidade, sobre perdoar, sobre se livrar, sabe, de correntes que às vezes te prendem a muitas coisas. E claro, por ser um livro de ficção cristã, a gente também vai ver a nossa protagonista que não acredita em Deus se conectando com Deus. Então, assim, pra mim, né, que sou cristã, eu acho um tema muito gostoso de acompanhar, um livro muito aconchego. É muito lindo de ver o desenvolvimento da Liz nesse livro. Então, assim, 5 estrelas com sucesso. E aí, pra finalizar o meu mês, eu tive um livro 5 estrelas e esse daqui entrou pro meu ranking de livros favoritos, que é O Café dos Anjos. O Café dos Anjos, que é do Max Lucado, da editora Thomas Nelson Brasil, também é um livro de ficção cristã. E nele a gente vai conhecer a história da Chelsea. A Chelsea, ela é uma mulher que ela está em processo de separação do seu esposo e ela tem 2 filhos e ela assume o Café dos Anjos, é um negócio, é uma cafeteria. E esse negócio, ele vem passando por herança de geração em geração. Então, era da avó dela, e aí da avó dela passou pra mãe, e da mãe passou pra ela. E aí ela vai entender, né, as dificuldades de se gerir um negócio, né, e as coisas às vezes não saem como ela esperava que saíssem, como ela planejava, e acontecem algumas coisas que desanimam ela, que ela fica muito, poxa, eu acho que vamos falar assim, que eu não nasci pra isso, que isso não é pra mim. Mas, em contrapartida, a gente vai ver coisas que acontecem. Por ser um livro de ficção cristã,
Então, se você gosta desse tipo de livro, sabe, eu super recomendo, eu super indico que vocês leiam. Pra mim foi uma leitura muito gostosa. Então, Café dos Anjos, a gente também vai ver a visão de anjos. Meio que assim, a gente vai ver a Chelsea, né? Os relatos do que tá acontecendo com a Chelsea, pela visão, vamos falar assim, dela. E em alguns capítulos vai ter uma alternância que a gente vai ver a visão dos anjos. E aí o anjo vai mostrar como aquilo está acontecendo, mas por uma visão espiritual, por uma dimensão espiritual das coisas. E eu acho que foi isso que mais me cativou na história, porque eu fiquei imaginando eu no lugar da Chelsea e os anjos cuidando de mim como cuidaram dela, né? A Chelsea também é uma pessoa que ela começa o livro, por mais que a mãe dela, a avó dela acreditavam em Deus, ela não acredita, ela não tem fé. E ela é muito, vamos falar assim, ela é muito ferro e fogo, sabe? Ela acredita que as coisas têm que ser mais duras na forma de ser tratada. Ela não tem um coração muito aberto, vamos falar assim, para as coisas. Então ela não acredita em Deus, ela não tem fé, ela fala, mas se Deus existisse mesmo, talvez algumas coisas não acontecessem. E quando ela descobre algumas coisas que acontecem na vida dela, e ela entende que existiu ali o trabalhar de Deus, ela começa a enxergar as coisas de outra forma. E é ali onde a vida dela começa a passar por mudanças. Um detalhe super importante que eu acho legal falar também é que a Chelsea ela tem uma irmã, que é a Sarah, né, e um cunhado, que é o Tony, e eles são pastores de uma igreja. Mas ainda assim, a Chelsea ela não tem essa visão, sabe, de fé, vamos falar assim, né? Porque a gente não tá falando de uma religião, a gente tá falando de uma fé. E ela não tem isso. E é muito legal quando ela se abre, vamos falar assim. Então, esses foram os livros que eu li, né? Se a gente for avaliar, de 5 livros que eu li, eu tive 4 livros. 4 livros que foram 5 estrelas. E um deles ainda virou o favorito, que eu tenho certeza que eu não vou esquecer fácil esse livro, sabe? Então, isso pra mim é um livro favorito. Aquele livro que, tipo assim, passe muito tempo, você sempre vai ter uma memória muito boa de que aquilo te acrescentou algo. Então, essas foram as minhas leituras do mês. Tô com muita expectativa para as próximas leituras, que são as de julho. Como eu falei para vocês, eu já postei a Tibiara aqui no canal. E, claro, no final do mês eu vou contar pra vocês como foram as minhas leituras. Mas, enquanto isso, tem muito vídeo legal saindo aqui no canal, vários vídeos que já saíram. Então, se você quiser ficar um pouquinho mais aqui no canal, eu te convido a conhecer os outros vídeos que já passaram por aqui. E é isso que eu tinha pro vídeo de hoje. Um super beijo, tchau, e nos vemos no meu próximo vídeo.